Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio de No Lab Com. Estamos em abril e hoje vamos falar sobre uma temática muito importante, sobre pulmões. E não é sobre quem tem a maior capacidade de suster a respiração. Vamos falar sobre asma e outras doenças pulmonares. Portanto, não saia daí e saiba tudo já a seguir. Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio de No Lab Com. O meu nome é Pedro Barreira, sou metade do Twin Dog. Vou começar por apresentar-vos dois colegas que fazem parte do mundo respiratório de Portugal. O Dr. Reis Ferreira, pneumologista. Olá, doutor, seja bem-vindo. E ao meu lado, mais à direita, eu aqui confesso que eu até gosto, o Dr. Pedro Mata, imunoalergologista. Olá, doutor. Bom dia. Portanto, vamos falar sobre asma e outras doenças pulmonares. Lá em casa, no carro ou onde fores, quero que saibam que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de asma. Portanto, razão mais do que suficiente para falarmos sobre doenças pulmonares. E estamos no mês de abril. Portanto, Dr. Reis Ferreira, vou começar por si. O que é que acontece aos pulmões numa pessoa que tem asma? Se eu fosse à sua consulta e lhe perguntasse: doutor, mas caraças, o que é que se passa com os meus pulmões? Bem, a asma é fundamentalmente um problema das vias respiratórias, não é? Embora os pulmões também possam estar comprometidos, mas é secundariamente, enfim. É a dificuldade do ar passar. E, curiosamente, é mais a dificuldade de expirar do que de inspirar. Portanto, ou seja, sem um bom esvaziamento, também não há um bom preenchimento das vias respiratórias. Esse é o problema da asma, muitas vezes associada a transtornos alérgicos, muitas vezes desde criança e até mais tarde, mas a asma pode também surgir nos adultos, já em fases relativamente avançadas da vida, por isso vem de surpresa, pode nos surpreender e assustar, mas tem resolução e tem sobretudo controle. E tem acompanhamento. Não fosse eu bater à porta do Dr. Reis Ferreira. Agora eu vou chutar a bola para o Dr. Pedro. Dr. Pedro, existem fatores de risco e causas principais para eu ser mais afoito, uma maior predisposição a ter doenças respiratórias? Falamos agora de asma. Quais são elas? Depende da idade que estamos a olhar. Numa criança, sem dúvida nenhuma, que é a parte viral, não é? Portanto, infecções virais, e não nos podemos esquecer que o sistema imunitário tem todo um trajeto e há um déficit imunitário que não diria que é normal, mas que acontece muitas vezes até aos 5, 7 anos, e, portanto, quando as pessoas falam que vão para o infantário e chamam-lhe infetário, não é um infetário. As crianças têm, naquela idade, um déficit imunitário e, portanto, são mais atreitas a ter infecções virais que depois, ao instalarem-se nas vias respiratórias, acontece exatamente o que o Dr. Reis Ferreira estava a falar. Depois, efetivamente, existe um perfil genético para ter mais hipóteses de ser alérgico ou não, e depois podem entrar as alergias. Claro que depois há outros fatores de risco, como doenças profissionais, etc. Portanto, eu diria que numa primeira fase as doenças virais, depois pode ser coincidente, mas depois as alergias, e depois temos grupos laterais, não é? Nomeadamente doenças sistémicas que podem também agravar problemas respiratórios, doenças profissionais. Isto para ser assim... Sintético, mas é isso que nós queremos e diferenciador e objetivo. Obrigado, doutor. Vamos ainda focar um bocadinho mais. Quais são os sintomas mais comuns para eu estar alerta? Eu aqui deixo a resposta aberta, quase que já não tenho um apito, já não sou o árbitro, mas podem-me falar os dois, quais os sintomas mais comuns e qual a grande diferença entre um diagnóstico de asma, que pode ser clínico, mas já lá vamos, e outro tipo de doenças respiratórias? O sintoma mais comum é a pieira, é a pessoa sentir um ruído que muitas vezes no silêncio assusta. A pessoa parece que está a cantar lá por dentro, não é? E é mesmo cantar, porque temos que nos lembrar que temos um órgão de igreja quase dentro do nosso tórax, porque temos vários calibres e às vezes fazem harmónicas, não é? Portanto, por isso é que surge aquele ruído, embora seja de facto assustadora. Os piozinhos, os gatinhos... e depois, a isso vem associado todas as outras coisas que podem ser complicações, mas fundamentalmente é a pieira. Esse é o sintoma mais proeminente. Alguma coisa que possamos acrescentar aqui ao Dr. Reis Ferreira? Eu acho que sim, acho que o Dr. Reis Ferreira disse é exatamente isso, mas acho, se quisermos dar aqui alguns utensílios para o público em geral estar alerta, eu diria que, porque repare, um coxo que não anda não cocheia, não é? Claro. E, portanto, eu acho que a dificuldade respiratória no esforço, que são coisas que... Muito comuns, sim. Exatamente. E agora tem que fazer esforço.
É o que eu digo, um coxo que não cocheia, um coxo que não anda, não cocheia. A tosse com o riso. Não é? A dificuldade respiratória, como disse o Dr. Reis Ferreira, uma dificuldade respiratória que custa não a pôr o ar para dentro. Não é? Normalmente, quando custa a pôr o ar para dentro, o problema é do pescoço para cima. Eu diria uma dificuldade em pôr o ar para fora. E, portanto, estes são sintomas que no dia-a-dia é um utensílio menos científico, menos médico e que as pessoas podem estar atentas. Uma tosse com o riso, uma dificuldade no esforço, uma dificuldade em respirar, a deitar o ar para fora. Certo, era isso que estávamos a falar no início. A dificuldade em expirar. Focamos agora a atenção na asma, mas deixamos a asma no banco. Vamos falar de outras doenças pulmonares. Quais são elas? Vou começar outra vez aqui pelo Dr. Reis Ferreira. Alguns acrónimos que nós conhecemos, DPOC e outras que tais. O que é isto da DPOC, que também é bastante conhecida? Havia o célebre humorista que fazia o sketch com o DPOQ. Sim, senhora, eu lembro perfeitamente. É a obstrução crónica e progressiva das vias respiratórias. É isso que eu queria salientar, talvez, nesta conversa que estamos a ter, é que a DPOC vai piorando com o tempo e muitas vezes em socalcos. Sempre que temos uma nova infecção respiratória, se ela tiver alguma gravidade, vai-nos tirar um pouco de função respiratória. E é irreversível. Ou pelo menos teoricamente é irreversível. Sim. E é isso que temos que ter cuidado. Temos que a prevenir a todo o custo, não é? Porque se não a prevenimos, ela vai progredir aceleradamente e a certa altura eu costumo dizer que aos 60 anos, aos 70 anos, gostamos de brincar com os netos e muitas vezes nessa patologia vamos nos encontrar sem possibilidades de jogar à bola, ter que estar sentado e sem utilidade e até mesmo para a nossa autossuficiência estarmos muito limitados. Isso é que temos que evitar. Sim, e essa parte depois à medida que nos tornamos mais maduros e conseguirmos também fazer a nossa atividade o mais independentemente possível. E falamos também de pessoas em idade ativa, em idade laboral. E o absentismo laboral nestas doenças vê-se claramente. É mau para o nosso PIB, mas também é mau para a nossa família que nos rodeia, porque queremos sentir-nos úteis. Para além da doença pulmonar obstrutiva crónica, Dr. Pedro, temos outras entidades como a fibrose pulmonar. O que é isto de fibrose? Eu acho que a fibrose pulmonar, e se estiver de acordo, eu deixava aqui para o Dr. Reis Ferreira, como pneumologista, certeza que tem muito mais quadros do que eu de fibrose pulmonar, e deixava para o Dr. Reis Então Ferreira. vamos chutar a bola para o Dr. Reis Ferreira, já cá está. Não, a fibrose pulmonar temos que falar dela porque muitas vezes aparece sem ser notícia. Bem, todas as patologias pulmonares são suaves, vêm um bocado de pantufas não é? Para a nossa vida, invadem-nos a nossa vida e deixam sequelas, são consequências que muitas vezes são definitivas. É um enrijamento, de certa maneira, do pulmão, no fundo é isso que estamos a falar, é não ter expansibilidade, quer no sentido de expirar bem, quer no sentido de inspirar bem, e o que nos mete mais medo é, de facto, as fibroses progressivas, porque são difíceis de tratar e são melhores de prevenir, quer dizer, quando encontramos uma boa função, começamos a falar da função respiratória, nós podemos fazer o máximo que está no nosso alcance, inclusivamente com fármacos, para evitar que ela progrida. Pronto, é isso que estamos a Mas falar. saibamos que, de facto, a progressão faz parte da doença. Eu só acrescentava aqui uma coisa, se puder, Claro que sim. que me parece importante, é que todas estas doenças que o Dr. Reis Ferreira estava a falar, DPOC e fibrose pulmonar, como o Dr. Reis Ferreira disse, são doenças crónicas, não é? E que vão evoluindo. E não nos podemos esquecer que nós não somos só pulmão. E à medida que envelhecemos, outras doenças vão aparecendo. E, portanto, muitas vezes não temos que estar a olhar só para a fibrose ou para a DPOC. Existem outras patologias crónicas que vão aparecendo, problemas cardíacos, e nós sabemos as complicações dos fármacos cardíacos na parte respiratória, os anti-inflamatórios também. Portanto, isto tem que ser tudo visto como um todo, Certo. e não fechado em caixinhas, não é? Portanto, Claro que sim. E estas patologias crónicas que se vão evoluindo com a idade, outros órgãos vão ter estas patologias também, e, portanto, temos que ter muita atenção. Daí a importância dos médicos de família e dos médicos de clínica geral para poderem abranger não só estas caixinhas, mas o pacote inteiro. E literacia em saúde é fundamental e é isso que nós estamos a fazer aqui. Eu vou pegar no que o Dr. Pedro disse e fazer-vos duas perguntas, mas vamos começar com o Dr. Pedro. Falava agora de anti-inflamatórios não esteroides. Eu pedia que lhe fizesse a associação entre asma
asma, uma crise aguda de asma e anti-inflamatórios não esteroides, posso ou não posso fazer? A maior parte das pessoas que nos ouve não sabe a associação. E depois, o tabaco. Qual é o papel do tabaco, sabendo nós que, na atualidade, em 2025, já temos medicamentos comparticipados pela Infarmed para a cessação tabágica, e qual é a dificuldade de conseguirmos pôr a cessação tabágica ainda a decorrer na plenitude do Serviço Nacional de Saúde? Sistema, eu vou-lhe dizer sistema, público ou privado? Os anti-inflamatórios, e vamos dividir os anti-inflamatórios não esteroides e esteroides, para o público em geral vamos definir em anti-inflamatórios que têm cortisona e anti-inflamatórios que não têm cortisona. Sobre os anti-inflamatórios em comprimidos que nós tomamos, muitas vezes nas crises temos que dar anti-inflamatórios com cortisona para tratar a doença inflamatória. Anti-inflamatório, o nome está lá, anti-inflamatório, para tratar doenças inflamatórias. Depois, nos anti-inflamatórios não esteroides, o que acontece algumas vezes, não é assim tão frequente, são pessoas que têm alergia aos anti-inflamatórios não esteroides e podem ter reações de broncoespasmo, ou seja, problemas respiratórios, quando tomam esses medicamentos. Mas não é um diagnóstico vulgar, mas é um diagnóstico que tem que se ver. Os corticoides, os anti-inflamatórios dados inalatoriamente, têm indicação no tratamento da asma e no tratamento das doenças respiratórias, porque são doenças inflamatórias. E como o nome diz, são anti-inflamatórios, portanto o casamento está perfeito. Aliás, acho que não tem... Não há divórcio aqui. E não há nada a dizer em relação a isso. Sobre o tabaco, bom, o tabaco não faz bem a ninguém, não é? Por acaso, uma vez vi num congresso europeu as vantagens e as desvantagens de fumar. E havia vantagens? Havia uma vantagem. Capacidade de trabalho e capacidade de concentração. Quem está a trabalhar levanta-se um bocadinho, fuma um cigarro e volta a trabalhar. O foco. Mas havia 50 coisas que eram mais para o tabaco. A única coisa que dava era mais capacidade de trabalho. O hábito de fazer a pausa rapidamente. Portanto, eu acho que tudo o que seja que se possa evitar, e como diz o Dr. Reis Ferreira, fazer a prevenção, acho que deve ser feita, nomeadamente para o tabaco. Os medicamentos que existem são eficazes, mas a pessoa tem que deixar de fumar. Claro. E esses medicamentos atuam a nível central e tem que se ter em atenção alguns efeitos secundários que podem acontecer, não é? Sobretudo se as pessoas fazem outras medicações. Mais uma vez estamos a falar naturalmente de pessoas mais velhas, com outras patologias, com outra medicação, e a interação medicamentosa muitas vezes são coisas que não estão bem estudadas. Não há ensaios clínicos de uma pessoa a fazer 4 tipos de medicamentos. Certo. Há ensaios clínicos para um medicamento. A interação entre os medicamentos não há ensaios não é assim clínicos. tão estudada. Exatamente. Para além do tabaco, vou-lhe perguntar, esta quase é um B-side, a poluição. Atualmente a poluição é um fator, é uma predisposição à poluição que nós temos no ar. Não sendo Portugal um dos países com maiores poluentes, mas cada vez mais. Qual é o papel do imunoalergologista quando nós falamos da comunidade? Ouça, é assim, quando fala de poluição, há aqui duas coisas. Há a poluição do interior e a poluição do exterior. A poluição do interior é bem mais importante do que a poluição do exterior, embora se fale mais da poluição do exterior, porque é um problema político. E não se pode falar de um problema político de cada casa individualmente. Eu em 2016 era o centro com mais casas avaliadas. Tínhamos 1.500 casas avaliadas. E a poluição do interior é um fator de risco muito importante, tanto por compostos orgânicos voláteis, como pelo conteúdo alergénico. As pessoas têm que ter uma ideia que é tudo o que tem cheiro faz mal. Tem compostos orgânicos voláteis. Aliás, se a gente for ver os cancros de orofaringe, 35% da população são as mulheres de limpeza, por causa dos produtos de limpeza. Portanto, as pessoas dizem cheira bem, tão bom, cheira a limpinho, isso é péssimo. Tudo o que tem cheiro faz mal. Até um carro novo, aquele cheiro do carro novo, faz mal. Portanto, a poluição do interior, para a nossa saúde, é bem mais importante que a poluição do exterior. Agora, sabe-se muito mais da poluição do exterior, porque é uma coisa mais horizontal, tem interesses políticos e sabe-se muito mais. Não nos podemos esquecer que as pessoas passam 80% da sua vida em ambientes fechados, não é? Trabalho para casa, casa-trabalho, de facto. Sobre o exterior, claro que há a poluição particular e há estudos do princípio dos anos 2000, do nosso colega mexicano que fez sobre as partículas diesel, que mostra uma relação direta entre a gravidade da doença respiratória e a poluição particular.
pode-se olhar para muitos elementos da poluição, mas eu costumo dizer que, e acho, francamente, até porque passamos 80% do nosso tempo em ambientes fechados, a poluição do interior é bem mais importante na nossa saúde respiratória que a poluição do exterior. Por alguma razão a gente diz para abrir as janelas, não é? Claro. Não é para entrar o que é mau, é para sair o que é mau. E para entrar boas energias. Dr. Reis Ferreira, vou-lhe fazer uma pergunta que é bastante importante e para as pessoas que nos vão ouvir, até porque nos vossos consultórios agora chega o longo Covid. Como é que a Covid-19 impactou as doenças pulmonares? De facto, os principais sintomas eram respiratórios e sempre foram, mas agora no longo Covid e na pós-pandemia, como esta pandemia mudou o olhar para as doenças pulmonares? Não há dúvida que aprendemos muito no sentido das coisas más e de déficit com a pandemia e muitas das repercussões também são neurológicas, não é? Quer dizer, todos sabemos quão custa perder o olfato, perder o gosto, que muitas vezes é um dos sintomas do longo Covid, embora o principal seja a fadiga, seja... há aí a fadiga crónica, não é? Entrou na nossa conversa do dia-a-dia, desde a Covid. Portanto, eu diria que até os vírus, hoje em dia, estão-nos a preocupar, porque é uma nova patologia que choca muito connosco e para a qual temos que estar atentos. Convém começarmos a distinguir os vírus que nos afetam. Porque isso só se faz através de testes laboratoriais. Estamos numa iniciativa de laboratórios, mas é mesmo importante dizer isso, não é? Para nos orientar. Às vezes não temos terapêuticas muito específicas, mas podemos atuar mais cedo. Chamar os nomes aos bois, sim. Exatamente. E alertar também os contactos das pessoas que depois podem ser arriscados se detectar qualquer fator viral a prejudicar a pessoa. Isso é muito importante. Para além disso, nós vamos voltar agora ao início da nossa conversa e falar novamente sobre asma. Qual é, ou como se faz, o diagnóstico de asma? É clínico? Eu preciso de exames? Como é que eu faço isso, doutor? É clínico, sem dúvida, mas tem depois um grande papel na avaliação funcional, não é? Esse é o meu campo, puxo um pouco a brasa, como costumas dizer, mas tem que se fazer, e eu diria, ainda há bocadinho faltou-nos dizer esse aspecto, quer dizer, devíamos começar a ver a evolução funcional das pessoas desde a juventude, porque muitas vezes o crescimento não é um crescimento standard para todos. Há pessoas que têm uma função respiratória a 100%, digamos assim, mas há muitos jovens que têm, nunca passam um crescimento a 70%. Esses vão estar em dificuldade depois ao longo da vida, porque se o declínio é importante nestas doenças respiratórias, se já partimos de um ponto baixo, vamos ter com certeza mais facilidade de ter sintomas. É isso. Sim, portanto, declínio. Quer na asma, quer no próprio crescimento e no risco para as doenças crónicas respiratórias, o papel da avaliação funcional respiratória, que pode ser a espirometria, que é aquele teste mais vulgar e que se faz em rastreios, ampla impacto. Nos próprios centros de saúde também se fazem. Outros métodos também que nós usamos no nosso laboratório, como a pletismografia ou como a oscilometria, que nos ajudam a diagnosticar, enfim, a asma e a precaver-nos das doenças respiratórias crónicas. A espirometria, mas o Dr. Pedro quer acrescentar alguma coisa? Não, estava aí a ouvi-lo. Eu ia pôr o que disse o Dr. Reis Ferreira, que estou perfeitamente de acordo, em 3 ramos. Sim. Na sua pergunta, o diagnóstico da asma. O diagnóstico da asma é clínico, ponto 1. A história clínica é sugestiva, por aqueles pontos que já falámos atrás. Depois é muito importante também a resposta à terapêutica e a função respiratória. São precisos estes 3 braços. A função respiratória tem mais uma vantagem. É que nos dá a evolução e a gravidade da doença. E assim como podemos medir a própria resposta à terapêutica. Portanto, 3 braços, clínica, resposta à terapêutica e a função respiratória, que depois tem que ser feita regularmente para sabermos como é que essa asma está a evoluir, porque é uma doença crónica. Sim, e depois pode haver flares, agudizações e não uma mudança. Não podemos esquecer que a asma não é uma doença que nos altera a vida. Não é? Temos que pensar que o atleta mais medalhado do mundo é asmático. Não é mais? Não diria melhor. Pegando numa outra doença bastante conhecida, no acrónimo principal, na DPOC, a espirometria aqui vai ter um papel principal. Dr. Reis Ferreira.
Quer no Comece por si. diagnóstico, quer na avaliação da terapêutica, quer também no declínio. Quer dizer, temos que fazer uma série de funções respiratórias ao longo do tempo para ver se há, de facto, aquela aceleração da perda, não é? Eu não vou falar de parâmetros nem de pormenores em relação a este aspecto, mas salientar que isto é muito importante, porque normalmente na DPOC aquilo que se perde não se volta a ganhar. Era a irreversibilidade que falávamos há bocado. Doutor Pedro, vou-lhe fazer uma pergunta e agora passamos para lá do diagnóstico, seja ele clínico ou não, com o auxílio dos meios complementares de diagnóstico. Que tratamentos existem? Por exemplo, vamos falar primeiro da asma. Hoje existem muitos tratamentos, depende do nível de asma que estamos a falar, depende da pessoa que está em causa, mas eu diria que os tratamentos que a maioria das pessoas respondem é o tratamento inalatório, em que temos que tratar a doença básica, e a doença básica, sob o ponto de vista fisiopatológico, é uma inflamação, portanto, tratar a inflamação com anti-inflamatórios, que falámos há pouco, e depois dar qualidade de vida ao doente com os broncodilatadores. E hoje existem medicamentos que associam essas medicações anti-inflamatórias e de broncodilatação no inalador. Porque se fizermos no inalador, a quantidade de medicamento que estamos a atuar no órgão diretamente. Portanto, quando tomamos comprimidos, vai para o estômago e vai para o corpo todo. E, portanto, as doses, se podemos trabalhar no órgão diretamente, a medicação que damos é sempre muito menor e muito mais eficaz. Sim. Depois existem muitas coisas que podemos fazer, nomeadamente hoje em dia os biológicos para aquelas asmas que não têm resposta, que são medicamentos que são caros, que o Serviço Nacional de Saúde só conseguimos prescrevê-los nos hospitais, não estão à venda nas farmácias de rua. Sim, são medicamentos, mas eu acho que isso é... Portanto, o pilar, de facto, é não só essa medicação anti-inflamatória, como falámos no início, e os inaladores, que há à disposição uma panóplia de inaladores. Eu vou-vos fazer uma pergunta assim malandra. E se eu usar um inalador demasiadas vezes, é prejudicial, doutores? Sem dúvida que deve ser feito de acordo com a posologia e pode ser feito também em SOS, mas há medicamentos apropriados para esse reforço SOS e que tem que ser muito bem controlado. Quando temos que fazer muita medicação SOS, isso já é um sinal de que as coisas não estão a correr que eu vou bem. ter que bater ao vosso gabinete. Não há controle e então é conveniente informar o médico ou fazer um diário, inclusivamente, para que ele tenha a noção de se ou durante a noite ou durante o dia, mas muitas vezes durante a noite, se há esses sintomas e temos que modificar a nossa estratégia, temos que adaptá-la a cada pessoa. Personalização, é muito importante a personalização da terapêutica nestes casos. Porque cada caso de asma é único. Eu só esclareci uma coisa na sua pergunta, para não levar aqui a erros, é que a sua pergunta, se há perigo, eu penso que está associado aos broncodilatadores e não aos anti-inflamatórios. Eu acho que é importante separar isso, Sim. E os broncodilatadores, exatamente o que o Dr. Reis Ferreira está a dizer, efetivamente existem 3 tipos de problemas. Primeiro problema, se a pessoa precisa do broncodilatador 2 ou mais vezes por semana, a asma não está controlada. Ponto 1. Ponto 2. Se faz o tratamento com broncodilatadores por mais de 4 semanas, sem controlar a parte inflamatória, está a entrar num fenómeno que é a taquifilaxia, ou seja, está a se tornar-se cada vez mais resistente a essa medicação. Ponto 3. Existem riscos, sim, se abusar. Existem riscos por causa da taquifilaxia e pelos efeitos secundários, mesmo a nível cardíaco. Claro. Aliás, os casos, entre aspas, cada vez são mais raros, de morte na asma, muitas vezes estão associados ao uso excessivo desses broncodilatadores. A terapêutica inalatória com anti-inflamatórios, claro que não deve fazer, mas não tem problema nenhum de fazer isto a sua vida toda, 2, 3, 4 vezes por dia, não tem problema. O risco está nos broncodilatadores quando são feitos isoladamente. Nem mais. Portanto, a melhor resposta não podia haver. Vamos falar agora de desporto, porque Portugal até teve uma campanha olímpica fantástica e chegamos agora de saída dos mundiais e mais medalhas para Portugal. Muito embora Portugal ainda tenha que fazer um grande caminho. Quem tem asma pode praticar desporto ou é melhor parar com as botas e ir fazer outras coisas? Doutor Pedro, começamos por si. Pode fazer todos os desportos que quiser. Tem que ter a asma controlada. Como eu disse, o atleta mais medalhado do mundo é asmático. Ok, é uma modalidade que é um ambiente úmido e, portanto, que é a natação, que é o Michael Phelps, portanto, não tem grandes riscos
mas eu tenho muitos atletas de alta competição, olímpicos, profissionais de futebol que são asmáticos e têm uma vida completamente normal. Não vou aqui dizer nomes, como é lógico. Tem uma vida completa. Tem que ter a asma controlada e fazer a sua medicação preventiva, se for o caso. Não tem qualquer problema em qualquer modalidade. Portanto, chegar ao professor e dizer: professor, eu tenho asma, não posso fazer aulas, it's a no-go. Pode e deve. Pode e deve, nem mais. Meia culpa. Eu também tenho que me exercitar mais. Sr. Reis Ferreira, há cura para a asma? Ou eu só consigo controlar os sintomas e de vez em quando, pronto, eu vou ficando melhor, vou ficando pior? Eu acrescentaria ainda nesta resposta o Dr. Pedro Mata, que estou de acordo, mas uma coisa, muitas vezes digo aos meus jovens doentes que a asma é mais um traço genético que eles têm que viver com eles, é uma característica que os vai acompanhar desde o nascimento até ao falecimento. Portanto, não é sempre uma doença, é mais um estado. É um estado que lhe permite, se eles tiverem uma disciplina, é um risco respiratório que é mais para levar uma vida saudável. Para a asma, a grande tratamento é fazer bom exercício, ir à praia, apanhar aquele ar da beira-mar, comer bem, não se deixar engordar e mesmo, enfim, a qualidade da alimentação ser adequada e depois fazer bem os seus medicamentos nas suas indicações, com a periodicidade. Entretanto, já não estou a responder à sua pergunta. Não, ora essa, mas é dinâmico. Acrescentar esta parte. Certo. Esta porque depois falaremos um pouco sobre estilos de vida. Mas eu volto a reformular a pergunta. Há cura para a asma? Eu saio do seu gabinete e pergunto: caraças, mas isto é para a vida inteira? Então é essa pergunta mesmo que eu estava a esquecer, mas que já estava a responder, de certa maneira. Porque se é um traço genético, não há cura. Vamos tê-la sempre, vamos transmiti-la inclusivamente aos nossos filhos. É frequente haver famílias de pessoas com alergia, com asma, mas controla-se. E vive-se com ela, às vezes, sem sintomas absolutamente nenhuns, e isso é outro risco. É quando não têm sintomas nenhuns, as pessoas têm que ter atenção a controlar aquele traço, digamos que pode ser de doença se o deixarem descontrolar, porque às vezes uma pessoa que nunca teve sintomas durante anos, às vezes tem uma asma gravíssima com necessidade até de ventilação artificial, portanto, de ventilação. Portanto, não é um risco muito grande, mas ele existe e, portanto, a pessoa tem que ter a noção que o controle vai ser sempre importante ao longo da vida dele. Ok, portanto, a resposta está dada. Vamos agora falar sobre dicas práticas, porque já estamos avançados na hora. Eu vou perguntar ao Dr. Pedro, não fosse meu homónimo, quais são os conselhos rápidos para dar aos pacientes, doentes e à família, ao cuidador? Depende de qual é a asma que estamos a falar e qual é o trigger. Se for uma asma alérgica, então vamos falar dos grandes grupos. E o grande grupo está relacionado normalmente com alergias e com alergenos do interior. Ok, vamos falar e podemos pôr no mesmo pacote os ácaros e o gato. Aliás, sobre os ácaros, dizer que efetivamente é bom ir à praia, mas muitas vezes essas calhas à beira-mar são muito úmidas, as pessoas melhoram na praia, depois vão para casa e ficam piores, porque a casa é muito úmida e tem um grande crescimento de ácaros e de fungos. Bom, portanto, tratar a casa. Tratar a casa, o que é tratar a casa? Não é fazer nada de especial. Portanto, evitar ventilar janelas abertas e portas fechadas. As correntes de ar não fazem mal a ninguém. Se as correntes de ar fizessem mal, quando vai na autoestrada abrir os vidros do carro, ficava doente. E não fica. Mas o que faz mal é o que vai na corrente de ar. E, portanto, quando tem as janelas abertas e a porta aberta, o que está a fazer está a transportar dos sítios onde há mais alergénios para sítios da casa onde há menos. E normalmente é no quarto que há mais. Portanto, janelas abertas e portas fechadas. Superfícies fáceis de limpar. Armários com portas. Que é mais fácil limpar a porta de um armário do que estar a limpar tudo o que está dentro do armário. Não é? Certo. Evitar umidades, portanto, ou seja, possível em Portugal é difícil, umidades abaixo dos 60% seria o ideal. E depois depende de cada casa, há muita coisa que pode fazer. Se tem animais, os animais não andarem em sítios que são difíceis de limpar, restringir a área da casa que tem superfícies fáceis, como a cozinha e a marquise, para os animais estarem, não ter os animais em cima dos sofás, mas depois há muitas medidas. Muitas particularidades, sim. Aliás, sim, daria só para um programa. Sr. Reis Ferreira, vou-lhe perguntar uma coisa. Há alguma alteração que eu deva fazer, para além da cessação tabágica, na doença pulmonar obstrutiva crónica, mas há algo que eu deva fazer? Eu tenho
enfisema, tenho alguma entidade ou tenho mesmo um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica, eu até fiz uma consulta de sessão tabágica, há algo mais que eu possa fazer? Já nos disse da alimentação, exercício físico. O exercício físico, eu ia falar exatamente nesse ponto como primário. E um exercício que seja regular, quer dizer, de manhã e à tarde. Quer dizer, não é fazer um ginásio uma vez por semana, não é? E depois o resto do tempo de passar a ver programas sentado no sofá, isso não dá, tem que ser regular, não precisa de ser intensivo. Eu digo sempre aos meus pacientes que o que nós estamos à procura é da endurance. A força física também é importante, a pessoa pode treinar a força física, mas não é isso que é terapêutico. O terapêutico é fazer a cardiofitness, muitas vezes chamada assim. É verdade, conseguir perdurar. Sim. Exato, e pode-se fazer nas mais diversas modalidades. E também digo, escolha uma modalidade de que gosta, porque se não gostar, se estiver a fazer o jeito ao médico, ou à esposa, ou quem for, quer que seja, sim, vai sempre durar muito pouco tempo. Para durar muito tempo tem que ser uma coisa que seja desafiante e que seja interessante. Sim, porque de facto disciplina é tudo, mas um gostinho ajuda mais. Eu só acrescentava aqui uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem. Como falámos, todas essas doenças, e nomeadamente a DPOC, é uma doença inflamatória. Portanto, há muitas medidas anti-inflamatórias, além das respiratórias, que podemos ter. O que é inflamatório? Há alimentos que são inflamatórios, portanto, ter muito cuidado com a dieta. A gordura é inflamatória, portanto, perder peso é essencial, até porque diminui o risco de outras doenças. O stress é uma situação inflamatória, portanto, há aqui outras coisas ao lado que não vão curar, mas vão reduzir muito a expressão. São sinérgicas, sim, nem mais. É bastante importante. E mudanças de estilo de vida e fazê-lo com a carga e a disciplina que o nosso cotidiano merece. Rapazes, nós estamos quase a despedir-nos. A última pergunta é essencial porque põe os olhos no futuro. Tecnologias que nós possamos ter e novos fármacos. Eles estão aí, estão a chegar a Portugal ou nós ainda vamos ter que esperar algum tempo? Estão efetivamente a chegar. Se o Dr. Pedro Mata quiser pegar nesse tema, quer dizer, falou dos biológicos e têm que ser bem aplicados com as devidas indicações e de facto não vale a pena estar a pedir muito o que é que nós queremos. Alguém nos tem que orientar nesse aspecto e saber quando é que está indicado. E depois, enfim, em relação à tecnologia, falar sobretudo do diagnóstico, que ultimamente de facto temos beneficiado muito da inteligência artificial, inclusivamente, que vai necessariamente entrar neste campo em força nos próximos anos, em várias itens, em várias subclasses, e pronto, temos de estar abertos a isso. Claramente que vai fazer parte da parte, passa a redundância, de tratamento e até de melhoria da qualidade de vida. Dr. Pedro, alguma coisa que quer acrescentar? Em relação a isso das terapêuticas, com certeza que não vamos falar disso, eu acho que cada vez vai haver mais terapêuticas, tudo bem, mas eu acho que o essencial aqui nem é andar para a frente, é andar para trás. A prevenção. É olhar para o doente como um todo, perceber os fatores de risco, dar os acontecimentos que são necessários. A inteligência artificial, os Dr. Googles da vida, são muito importantes, mas têm uma coisa que nunca vão ter, que é a capacidade de desobedecer. Se não desobedece, não faz perguntas. Se não faz perguntas, não evolui. Portanto, a inteligência artificial vai responder a 70% dos problemas, mas depois em cima da pirâmide temos os problem solvers. E esses vão ter sempre que existir. Não é mais. Senão não resolve nada. As Olivia Popes do nosso mundo atual. Existia até na personalização, de facto, que é importante ter tempo com estes pacientes, fazer-lhes um plano personalizado do que é que eles devem fazer ou não fazer. E a autorresponsabilidade e o saber que a saúde é nossa. Eu vou ao médico, mas eu tenho que me autorresponsabilizar pelas minhas decisões. E pronto, o nosso tempo acabou. Asma e outras doenças pulmonares chegaram ao fim. Respirem fundo, voltem a ouvir se precisarem e nós marcamos encontro no próximo LabCon.